O título da mensagem hoje, meus irmãos, é Jó e a esposa conselheira. O que dizer para alguém que perdeu todos os seus bens? Como aconselhar alguém que perdeu sua casa, perdeu seu trabalho, perdeu suas finanças? Como consolar alguém que não tem mais o patrimônio que tinha, sua empresa faliu? O que dizer? Como aconselhar um sofredor? Como aconselhar alguém que precisa de consolo, precisa de abrigo num momento difícil? O que dizer para alguém que acabou de perder seus filhos? Como aconselhar? O que dizer para alguém que acabou de receber o resultado de um exame e o resultado é exatamente aquilo que você temia? Câncer. Como aconselhar? O que dizer para alguém em um leito de hospital, consumido pela doença, com poucos dias de vida? O que nós podemos dizer para quem está sofrendo? O que nós podemos dizer para quem está sentindo dores reais? Encontrar palavras para trazer consolo, para trazer abrigo nessas horas não é fácil, não é simples. Se você já teve que consolar alguém em um momento de pranto, de luto, você sabe que não é simples, é uma situação muito difícil e delicada. As palavras que são ditas parece que não preenchem o vazio que está no peito, parece não surtir muito efeito sobre quem está com a dor. Se você já teve uma grande dor, se você já perdeu alguém que você amava muito, certamente sabe que as palavras, por mais bem intencionadas que elas sejam, naquele momento elas não surtem o efeito que quem está aconselhando gostaria. A verdade é que às vezes as pessoas nem querem ouvir alguém ao seu redor. No momento do sofrimento, no momento da dor, estamos com a cabeça rodando, o coração quebrantado, rasgado, e nessa situação, às vezes os conselheiros acabam se tornando um grande peso e um tormento, porque não queremos ouvir ninguém, mas todo mundo quer falar. O mais curioso destas estações de inverno da nossa vida é que quanto menos alguém que está sofrendo, quanto menos a pessoa sobrecarregada aguenta e quer ouvir, mais quem está ao redor quer falar. É uma espécie de proporção inversa. A pessoa não quer ouvir ninguém, mas todo mundo quer falar. Não conseguimos parar de falar perto de um sofredor. Talvez você já tenha parado e notado isso. É quase como uma compulsão. Está perto de alguém que está sofrendo e nós queremos porque queremos falar. Não aguentamos lidar com a dor, não aguentamos lidar com as lágrimas em silêncio. É como se nós nos víssemos com a obrigação e na condição de mudar o estado daquela pessoa, de mudar o quadro de dor daquela pessoa. Nós não nos conformamos em ver quem nós amamos sofrendo, sem poder fazer nada. Não nos conformamos em ver pessoas tão amadas sofrendo, queremos aliviar de alguma maneira. E muitas das vezes são com frases, afirmações ou uma enxurrada de palavras, clichês que não ajudam muito. Pelo contrário, pode até piorar o quadro. É sobre esta sabedoria do conselheiro que eu quero trabalhar essa noite com os amados irmãos. É sobre as palavras que saem dos nossos lábios para aconselhar as pessoas que estão sofrendo. Palavras que devem ser prudentes e palavras sábias. E é isso que o livro de Jó tem muito para nos ensinar. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 10. Livro de Jó, capítulo 2, versículos de 1 a 10.
Livro de Jó, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. É importante, meus amados irmãos, notar que este é o último episódio, é o último momento no livro de Jó que Satanás aparece de modo declarado. Então, esta tentativa, este momento onde Satanás atinge Jó, atinge sua saúde, é o momento onde Satanás basicamente tem a sua cartada final. E nós ainda temos basicamente 40 capítulos no livro. E em nenhum momento Satanás vai ser visto novamente desta maneira declarada. Após atacar a saúde de Jó, Satanás vai sumir do cenário, como se ele não estivesse mais operando em momento algum. Nós não teremos mais uma sessão onde Satanás se chega à presença de Deus, junto com os outros anjos, numa espécie de concílio ali dos anjos com Deus. E precisamos entender que esse diálogo entre Deus e Satanás não acontece mais, porque Satanás não tem mais nenhuma ferramenta para usar contra Jó. Ele usou todas as ferramentas que podia para derrubar a Jó. Só lhe restava agora tirar a vida de Jó. Era a única coisa que Jó ainda tinha. Algo que Deus tinha proibido Satanás de fazer. E mesmo que Satanás pudesse tirar a vida de Jó, ao tirar a vida do servo de Deus, ele não conseguiria provar que Jó era um mero interesseiro. Então todas as tentativas do diabo se barraram aqui neste momento, onde a saúde de Jó é atacada. Se Satanás voltasse à presença de Deus, se tivesse mais um episódio no livro de Jó, o que será que Satanás ouviria de Deus? Eu tenho uma sugestão. A sugestão é a seguinte: de onde vens? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mais uma vez, Satanás teria que ouvir que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que Satanás não conseguiu derrubar a Jó. Ele conservava a sua integridade diante de mais uma batalha, de mais um ataque.
Satanás, no livro de Jó, ele é totalmente humilhado, tentativa após tentativa na vida de Jó, ele é derrotado. Nenhuma de suas tentativas com Jó surtiram o efeito que ele desejava. O que ele queria com Jó? Que Jó blasfemasse na face de Deus. E todos os momentos de diálogo com Deus, Satanás diz: se isto for retirado da vida de Jó, Jó blasfemará na tua face. Jó em nenhum momento blasfemou na face de Deus. Ele não conseguiu. É interessante entender que Satanás não comparece mais diante de Deus no livro, porque ele fracassou completamente. Não tem mais nenhuma sugestão para dar para Deus. Satanás não tem mais nenhuma tentativa, todas foram desastrosas. No livro de Jó, Satanás é humilhado, é derrotado, porque ele não entende que não poderá separar Jó do amor de Deus. Ele teve que experimentar bens, dinheiro, filhos, saúde. Nada fez com que Jó blasfemasse contra Deus. Que postura, meus irmãos, que exemplo. Às vezes, poucas coisas são retiradas de nós e nós já tendemos a blasfemar contra Deus. Poucas coisas são retiradas de nós e nós já entramos em uma crise, entramos em pânico, entramos em angústia. Em todos estes testes, Satanás foi envergonhado, um por um. O livro de Jó não tem a pretensão de apenas mostrar as derrotas de Satanás, mostrar as incompetências de Satanás. O livro tem um propósito de ser um manual de sabedoria. Tenho ensinado isso para a igreja. Todas as dificuldades, todas as tormentas na vida de Jó visam aperfeiçoá-lo, visam tornar Jó cada vez mais sábio. E o que nós iremos notar no final do capítulo 2, o início do capítulo 3, é que o cenário do livro de Jó vai agora ser restrito à terra. Eu tenho mostrado para os irmãos que há uma alternância de cenários, céu, terra, que nós temos chamado de efeito câmera aqui na igreja. Em alguns momentos se filma o céu, um diálogo entre Satanás e Deus. Em outro momento se filma o que está acontecendo na terra com Jó. Em outros momentos se volta novamente para Satanás e Deus. Um outro momento volta para a terra. A partir agora do final do capítulo 2, toda a cena até o finalzinho do livro de Jó, até o capítulo 40, até o capítulo 42, é tudo acontecendo na terra. Até que Deus venha interceder e ter um diálogo com Jó. Iremos notar que o céu se fechou, não tem mais nenhuma revelação, não tem mais nenhuma informação, e nós iremos notar que a falta de informações em Jó acaba trazendo ainda mais dor e mais sofrimento para ele. Teremos a descrição de Jó durante todo o livro, sua angústia. Nós iremos notar sua dor, suas palavras de lamento, palavras fortes. E vários outros personagens vão aparecendo agora num diálogo com Jó. O diálogo não é mais no céu, entre Deus e Satanás. Todo o diálogo agora é restrito à terra. Cada personagem novo que vai aparecendo agora no livro, ele tem uma característica. E nós devemos, sempre que formos apresentados para um personagem novo no livro de Jó, fazer o seguinte questionamento: esse novo personagem é sábio ou é tolo? Todas as vezes que um novo personagem aparecer, a nossa pergunta é: esse personagem é sábio ou é tolo? Porque o propósito do livro de Jó é justamente estabelecer sabedoria. E ele vai fazendo contrastes entre o sábio e o tolo durante todo o livro, comportamentos que nós não devemos copiar. A primeira personagem que vai aparecer é a esposa de Jó. É uma personagem que aparece agora além de Satanás, Deus e o próprio Jó.
É curioso notar que essa mulher não tem nome. Não é revelado em nenhum momento o nome da esposa de Jó, durante todo o livro. Não é uma informação que o autor entendeu ser tão relevante e importante. Por quê? Nós não sabemos. Mas fato é que o nome dela não é anunciado. Ela é simplesmente a mulher de Jó. O que é importante nessa mulher não é o seu nome, mas suas poucas palavras. Ela tem basicamente uma frase em todo o livro, mas é uma frase tão importante, tão destacada, que merece a nossa análise, merece a nossa reflexão. O que a mulher de Jó diz para o seu esposo? Olha o que ela vai afirmar aí para o próprio Jó. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Uma frase, um conselho na vida de seu marido. E que conselho! Vamos parar por um momento e lembrar qual era o estado de Jó quando ele recebe esse conselho da sua esposa. Então, os versículos 7 e 8 do capítulo 2 monta o quadro de saúde de Jó. É dito que Jó tinha sido ferido por tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça, e que Jó estava sentado em cinza, uma espécie de lixão, tomou um caco para raspar-se daquelas feridas, aqueles tumores. Jó estava ainda tentando sobreviver aos ataques que ele tinha recebido do maligno. Estava tentando levantar a cabeça como se estivesse se afogando e respirar. E aí nós temos este conselho de sua esposa. Tem um detalhe bem importante que as palavras da esposa de Jó destacam, ganham relevância quando nós notamos esse detalhe no capítulo 2. Veja comigo o versículo 3. Versículo 3 do capítulo 2. As palavras do Senhor. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para a consumir sem causa. Note que aqui no versículo 3, Deus, no diálogo com Satanás, está orgulhoso de Jó, de seu servo. Por quê? Porque ele conserva a sua integridade. Mesmo diante de todos os ataques grandiosos, ele conserva a sua integridade. Deus diz a Satanás que Jó se mantinha íntegro após sofrer todos os danos. Satanás então faz uma proposta, a proposta de tirar a saúde dele. É a última atacada de Satanás. E aí Jó é acometido pelos tumores. No finalzinho do versículo 10, nós então encontramos: em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Após tudo que Satanás fez, toda a doença que foi infligida a ele, o texto nos deixa sem nenhuma dúvida de que Jó não pecou com os seus lábios. É interessante essa observação. Não pecou com os seus lábios. Por que isso é importante? Porque a partir do capítulo 3 nós vamos ter muitas palavras fortes de Jó. Mas você sempre precisa lembrar, Jó não pecou com os seus lábios. E aí nós precisamos entender que todo o discurso que vem de Jó é um discurso de um sofredor. É um lamento diante de Deus. Mas Jó não pecou com os seus lábios. Mais uma vez, depois de todo esse ataque que Satanás trouxe sobre Jó, sobre a saúde de Jó,
Deus poderia tranquilamente dizer a Satanás: Satanás, Jó conserva a sua integridade, porque ele não pecou. O versículo 10 diz: ele não pecou. Então Deus poderia mais uma vez dizer a Satanás: mais uma vez, você falhou e Jó mantém a sua integridade. Mas o que nós encontramos não são as palavras de Deus agora falando da integridade de Jó, mas as palavras da sua esposa, e isso é importante. E ela se mostra meio que impaciente com aquilo que agrada a Deus. Deus se agrada da integridade de Jó. E a esposa está justamente impaciente com a integridade de Jó. A pergunta dela é basicamente a seguinte: até quando vai conservar a sua integridade? Até quando você vai continuar íntegro? Recebendo todos esses golpes, um após o outro, e você ainda se mantém íntegro? Agora note que ponto curioso. Ela está se levantando justamente contra a única coisa que Jó não poderia perder. Jó poderia perder seus bens. Não só poderia, como perdeu. Jó poderia perder seus servos, as pessoas que trabalhavam para ele, seus funcionários. Não só poderia, como perdeu. Jó poderia perder seus filhos. Não só poderia, como perdeu. Jó poderia perder a sua saúde. Jó poderia perder até mesmo a sua mulher, a sua esposa. Mas a única coisa que Jó não poderia abrir mão nessa trama é da sua integridade. Pois esta seria a vitória sobre o diabo. É aqui que está justamente o grande ponto que Satanás tentou retirar de Jó. Tudo foi retirado para que a integridade de Jó fosse retirada. O ataque era a santidade dele, era o caráter dele. E Satanás, debaixo da autoridade de Deus, não mede esforços para que nós possamos deixar de lado a nossa vida de santidade, de integridade diante do Senhor. Este é o ponto. Satanás, então, ele desaparece do cenário, mas o que parece é que ele não foi embora. Ele não é mais anunciado de uma maneira clara, mas as palavras da esposa de Jó parecem muito com uma espécie de desabafo traumatizado e frustrado do diabo. Ele não consegue derrubar Jó em nada. Ele fez grandes e grandes tentativas. Nada. E as palavras da mulher de Jó são: ainda conservas a tua integridade? Quem está tentando acabar com a integridade de Jó? Satanás. Tentativa após tentativa, tentativa após tentativa. E ainda conservas a tua integridade? Que admiração era essa da esposa de Jó? Ela era casada com um homem servo de Deus, justo, sério, temente ao Senhor. Ela o conhecia muito bem. Por que ela estava tão admirada em relação à integridade desse homem? Ela deveria dar graças a Deus pelo maravilhoso marido que ele se mostrava. Mas as suas palavras não são como palavras simples de uma esposa sofredora. São palavras tolas. Entendo que se trata das palavras do próprio diabo. Será que você consegue imaginar o que aconteceria se Jó tivesse escutado sua esposa? Se Jó tivesse dito: realmente, eu não tenho mais por que conservar minha integridade. Eu vou blasfemar contra Deus, na face de Deus, eu vou pecar contra Deus. O que teria acontecido? Satanás teria razão. E teria vencido nessa conversa com Deus. Nota então que Jó está recebendo mais um ataque. Mas agora, através de uma pessoa tão próxima. Quem suspeita da própria esposa, não é? Quem suspeita do próprio marido, da própria família? Ninguém. Mas se ele tivesse abandonado a sua integridade
escutado esse conselho, tudo estaria perdido na vida de Jó. A esposa de Jó, de modo inconsciente, entendo eu, estava conduzindo Jó a pecar contra Deus. Estava conduzindo Jó a blasfemar contra Deus, abandonar sua integridade. Certamente que devemos levar em consideração alguns fatores na vida da mulher de Jó, para que nós não sejamos injustos com ela. Por exemplo, ela também perdeu todos os seus bens. Não apenas Jó perdeu tudo o que tinha, ela também não tinha mais nada. Ela também perdeu seus servos. Ela também perdeu 10 filhos, irmãos. Essa mulher também perdeu seus 10 filhos. Às vezes nós lembramos que Jó perdeu os 10 filhos porque ele está no centro do ataque. Mas quem estava com Jó também sofreu o ataque. É interessante que quando acontece algo com você, automaticamente sua esposa também sofre. Todos que estão ao seu redor também padecem. É o que está acontecendo aqui. Não existe essa visão de eu mesmo estou me prejudicando. Isso é só comigo. Quando acontece com você, todos que estão ao seu redor padecem. Essa mulher também estava padecendo. Perdeu seus 10 filhos. E se você parar para observar, ela perdeu seu marido. Seu marido agora era um trapo. Ele estava praticamente em decomposição, feridas da cabeça aos pés. Tumores malignos, estourados em todo o corpo. A mulher de Jó não tinha mais marido. Ele se recolheu numa espécie de lixão para se raspar. Aquela mulher conheceu um Jó que praticamente não existia mais. Aquela doença tinha desfigurado aquele homem. O que esperar da mulher de Jó? Após ela perder tudo que ela tinha. O que nós podemos esperar de suas palavras, de seus conselhos? Qual conselho ela poderia dar para o seu marido, se ela também estava com o coração ensanguentado, quebrado? Será que por tudo que aconteceu com ela, nós devemos isentá-la de qualquer conselho que ela viesse a dar? Será que tudo o que aconteceu com ela, a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda do marido, isentava ela de uma responsabilidade? É crucial notar, meus irmãos, que ela não questiona apenas a integridade do seu marido. As palavras dela são palavras profundas, são palavras fortes. O que nós notamos na vida da mulher de Jó é que se fosse ela que estivesse no teste, ela não teria passado. Ela não teria conservado a sua integridade. A esposa de Jó não passa no teste, mas é Jó que está aqui no foco. As palavras dela não é apenas um questionamento sobre a integridade do seu marido, como ele conserva essa integridade, mas ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. Escute de novo. Amaldiçoa a Deus e morre. O que ela estava pedindo para Jó? Existe uma polêmica a respeito dessa palavra, amaldiçoa, que é utilizada aqui nas palavras da mulher de Jó. Essa palavra, ela pode ser traduzida, é uma palavra hebraica que pode ter 2 significados. Ela pode ter um significado de abençoar e de amaldiçoar. Interessante, né? Então, palavras completamente contrárias, mas o texto hebraico nos permite traduzir para o português como abençoar ou amaldiçoar. Quem define se o significado é abençoar ou amaldiçoar é o contexto. Então a palavra depende completamente do contexto. Não dá meramente para apelar ao dicionário aqui. Nem sempre, e na maioria das vezes, nós não resolvemos as coisas com um apelo ao dicionário, com um apelo léxico. É muito mais profundo do que meramente olhar num dicionário.
O contexto é muito importante no significado das palavras. Eu entendo que a ideia dentro desse texto é realmente amaldiçoa. Porque após o questionamento sobre a integridade de Jó, ela segue uma sequência de conselhos desastrosos. Amaldiçoa a Deus e morre. Vamos refletir um pouco neste conselho da esposa de Jó. Como assim amaldiçoa a Deus e morre? O que ela queria exatamente? Ela estava pedindo que Jó se suicidasse? O que ela estava pedindo para Jó? Porque Jó já está nas últimas. O que mais ela deseja de Jó? O que ela queria que Jó fizesse? Como assim morrer? É interessante que ela toca no único aspecto que Satanás foi barrado por Deus. Satanás recebe a permissão de tocar na saúde de Jó, mas ele não poderia tirar a vida de Jó. E agora a esposa de Jó faz uma sugestão: amaldiçoa a Deus e morre. Satanás não poderia tirar a vida de Jó, porque Deus o limitou. E a sugestão é praticamente: peca contra Deus, não guarda mais a tua integridade, se levanta contra Ele, para que Ele tire a sua vida. Peca, Jó, peca para que Ele tire sua vida. Acabou. Só sobrou a vida de Jó. Então vamos lá, Jó, resolve logo isso. Ameniza logo todo o sofrimento que você mesmo está passando. Mais uma vez, eu não consigo dissociar as palavras da mulher de Jó com as intenções de Satanás. Estão muito próximas. Já vimos que Satanás pode usar pessoas. Vimos no próprio livro de Jó. Usou os sabeus, usou os caldeus. Mas, pastor, usar os sabeus e os caldeus é uma coisa, usar minha esposa é outra. Pois é, ele pode usar a tua esposa. O texto não deixa claro que Satanás estava agindo diretamente na esposa, mas a intenção dela é praticamente a mesma intenção de Satanás: acabar com a integridade de Jó. Fazer com que Jó abandone a sua integridade, peque contra Deus. Eu preciso notar com você esta noite que nós não estamos falando de qualquer pessoa aconselhando a Jó. Nós não estamos falando de um amigo de trabalho, um colega distante, um parente que ele não vê há muito tempo. Nós estamos falando da esposa de Jó, de alguém que compartilhava não só a própria casa, mas a própria cama com Jó. A pessoa mais íntima de Jó. A sua companheira por anos. E é interessante esse detalhe. Jó estava casado com essa mulher por anos. Ele tinha 10 filhos e todos esses filhos já eram adultos. O texto não nos diz quantos anos ele tinha de casado. 30, 40 anos de casados, nós não sabemos. Mas seus 10 filhos já estavam na fase adulta. O que nós podemos concluir é que Jó, ele usufruía de um casamento longo. E vem justamente da sua esposa, da pessoa que provavelmente Jó mais amava. Vem dela um dos piores conselhos que nós encontraremos na Bíblia e no livro de Jó. Um conselho curto, poucas palavras, mas de uma dureza, de uma força, de uma sagacidade satânica enorme. Se coloque por um momento no lugar de Jó. Você que é homem, que está aqui essa noite, marido, se coloque no lugar de Jó recebendo um conselho da sua esposa. Por que você não morre? Que tal? Nós temos Jó praticamente recebendo mais um golpe. Jó estava sozinho agora, pois até a sua esposa, a sua companheira mais íntima,
não estava mais disposta a continuar naquela luta com ele, de manter a integridade, de viver pela santidade um do outro. Morre Jó. É melhor. Em qualquer situação da nossa vida, ouvir isso nunca vai ser fácil de uma pessoa que nos ama. Ouvir isso diretamente de quem amamos é um grande golpe. Não é por acaso que a resposta de Jó é uma resposta muito forte e até cômica. Quando nós lemos e nós vemos o conselho da esposa de Jó e nós chegamos na parte da resposta de Jó, Jó diz: falas como qualquer doida. Nós não esperamos, né, esse tipo de resposta. E tem esse tipo de resposta na Bíblia, pastor? E o marido pode responder assim para a esposa, né? Não deve ser só meu bem, minha flor, minha amada, né? Aqui não. Aqui ela está falando como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Meus irmãos, é importante entender, pensar, refletir nos conselhos que nós damos e nos conselhos que nós recebemos. Por vezes nós somos muito ingênuos em relação aos conselhos. Todo conselho contra a vontade de Deus é loucura. Qualquer um que se levanta contra a vontade de Deus é doido, é louco. Em algum momento, na sua trajetória, na sua vida, você pode receber um conselho louco contra a vontade de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, para que nós não possamos dar conselhos enlouquecidos para as pessoas. Nós não podemos agir como tolos, loucos, inconsequentes na vida das pessoas. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas dando conselhos para outras absurdos, que se a pessoa seguir, ela vai quebrar a cara, louco. Esta é uma área, meus irmãos, muito cara para nós. A área do aconselhamento é uma área muito cara. Você abençoar, edificar com palavras é algo muito rico e importante, mas dos mesmos lábios que brotam riqueza, pode brotar destruição. E temos que ter muito cuidado com isso. Nós podemos piorar muito a situação das pessoas com as nossas palavras. Note que nós não temos aqui 1 hora de aconselhamento entre Jó e sua esposa. Nós temos uma frase. É uma frase que é suficiente. Uma frase. Preste bem atenção. Uma frase sua pode ser danosa, destrutiva. Uma frase apenas. Como nós falamos sem nos preocupar com as nossas palavras. Frases impensadas muitas vezes. E achamos que é apenas uma frase. Se Jó seguisse apenas naquela frase, tudo iria por água abaixo. Não importa o tamanho do aconselhamento, a quantidade, o número de palavras. Qualquer palavra que vier contra Deus é loucura. Em muitos momentos, uma pequena frase pode fazer um grande estrago na tua vida. Principalmente quando não queremos ouvir a verdade no aconselhamento. Principalmente quando não estamos buscando a vontade de Deus no aconselhamento. Quando procuramos um conselheiro apenas para ele ratificar a minha vontade, os meus desejos. Apenas para ele dizer exatamente aquilo que eu quero fazer. E aí procuramos, por vezes, conselheiros, pastores, e dizemos, não é assim, pastor? Aí o pastor diz, não. Pronto. Aí frustrou tudo. Aí acabou com tudo. Porque era melhor que ele dissesse, sim, é assim. Em muitos momentos, pequenas frases podem destruir uma vida.
Você tem se preocupado com as palavras que saem da sua boca? Sabia que as nossas palavras podem desanimar as pessoas? Quantas pessoas são desanimadas por suas frases? Já parou para pensar nisso? Uma frase apenas, mas uma frase falada na hora errada, do jeito errado. Uma frase que não constrói, uma frase que não edifica, pelo contrário, destrói. E nós achamos apenas uma frase, é uma frase apenas, é minha opinião. Se a sua opinião for destrutiva, guarde para você. Porque você vai estar agindo igual um doido, igual uma louca. São minhas opiniões. Se as suas opiniões estiverem em harmonia com as de Satanás, é melhor calar. Pode ser apenas uma gota de veneno, mas já vai trazer um grande prejuízo para a nossa alma. Cuidado para não agir contra Deus, com as melhores das intenções, sem nem notar, mas agindo contra Deus. O texto fala das esposas, mas certamente o texto é aplicável também aos conselhos que os maridos dão às esposas, que as esposas dão aos maridos, que os pais dão aos filhos, que nós damos para outros irmãos que estão sofrendo, e conselhos que nós recebemos. Esposas, maridos, igreja, tenhamos cuidado com nossas palavras. Esposa, cuidado com as palavras que você traz para o seu marido quando ele está triste, desanimado, depressivo. Não piora as coisas, não piora as coisas. Seja um instrumento de cura, de bênção, de restauração e não de destruição. Cuidado, porque se teu marido perdeu o emprego, se teu marido perdeu a alegria, pode ser que ele queira tirar a vida dele a partir das tuas palavras. Cuidado. Quer um conselho? Ora por ele. Ora pelo teu marido. Se quebranta diante de Deus em oração, pedindo sabedoria e fortaleza na vida dele, na vida dela. Maridos, cuidado com suas palavras. Cuidado para que as tuas palavras não levem a tua esposa a pecar. Efésios nos diz que nós temos um alvo, como foi o alvo do Senhor Jesus Cristo, de entregar a noiva dele sem ruga e sem mácula. Nós, maridos, temos uma responsabilidade de santificar a nossa casa, santificar a nossa esposa. E podemos errar muito pelos nossos lábios. Meus irmãos, não são apenas as palavras. Eu não vou falar sobre isso, mas a maneira que a gente fala também pode ser danosa. O modo de falar pode ser muito prejudicial. Uma vez ouvi de uma esposa que o problema não eram as frases do marido, mas era a sobrancelha dele quando falava aquela frase. Satanás pode usar uma sobrancelha, né? Cuidado com os teus conselhos. Nunca sugira, nunca. Escuta bem, abre os ouvidos. Nunca sugira em nenhum caso, em nenhuma circunstância, que seu esposo ou a sua esposa comprometa a sua integridade. Nunca faça uma sugestão dessa. Nunca. Nunca faça uma sugestão para que seu marido peque, para que a sua esposa peque. Você não sabe o que está em jogo. Jó e a esposa de Jó certamente não sabiam o que estava acontecendo nos bastidores celestiais. É muito grande. E uma sugestão muito pequena pode ser tão prejudicial e danosa. Nunca faça uma sugestão para que seu marido peque, para que a sua esposa peque, em nenhum âmbito. Tenhamos a missão de trazer santidade, pureza, integridade, somar integridade na vida das pessoas. A integridade do seu marido é tudo que importa. A integridade da sua esposa é tudo que importa. Ele pode perder o trabalho, ele pode perder o carro, ele pode perder o trabalho, o salário, mas ele não pode perder a integridade. Você tem que ser um instrumento de edificação para a integridade dele.
e não para a destruição da integridade dele. Já tem muita gente querendo acabar com a integridade do seu marido, com a integridade da sua esposa. Satanás já está comprometido com isso. Você pode ter completa certeza. É na sua casa que ele deve achar alguém que edifica e que luta com ele pela integridade. Não aconselhe seu esposo, sua esposa a pecar, mesmo que você faça isso com as melhores das intenções. Mesmo que o teu coração só queira ajudar. Mesmo que o teu coração só queira somar. Mas, se a tua sugestão, se o teu conselho vai minar a integridade do teu marido, desista. Desista enquanto é tempo. Mesmo que o teu conselho possa aliviar o teu marido, a tua esposa, de algo que ele está passando e sofrendo. Eu aconselho algo e isso vai trazer um alívio para ele, vai ajudá-lo. Se for contra a palavra de Deus, contra os planos de Deus, você está fazendo um desserviço na vida dele, na vida dela. Jó precisava de uma esposa que pegasse na mão dele e dissesse para ele: vamos ficar firmes. Vamos juntos. Não ceda à tentação, não desista, persevere. Eu te amo, continuarei lutando por sua vida junto com você. Jó, continue amando a Deus, Jó. Continue amando a Deus. Era disso que ele precisava. É disso que nós precisamos quando nós estamos feridos, magoados, entristecidos, sofrendo com uma grande tribulação na nossa vida. O que nós precisamos é de um abraço forte, firme, de pessoas que digam: eu estou contigo. Não precisa dizer muito, só estar do nosso lado e dizer: eu estou contigo, persevera, força, se mantenha íntegro, custe o que custar. É dessa esposa que Jó estava precisando naquele momento. Não sabemos se ela disse essa frase, provavelmente sim, por causa de tudo que ela estava passando. Mas a frase foi muito infeliz. O conselho foi terrível. Ela poderia dizer para Jó: Jó, não estou entendendo nada. Mas eu só sei que nós devemos continuar servindo a Deus. Vamos lá, vamos em frente. Infelizmente, não foi isto que Jó ouviu. Era isto que ele precisava ouvir, mas não foi isso que ele ouviu. O que o texto mostra é que, na verdade, a esposa de Jó precisava mais de conselhos do que o próprio Jó. Estava mais despreparada do que o próprio Jó. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a dar conselhos errados a pessoas que nós amamos muito. Todos nós, em algum momento, vamos e podemos falhar em nossos conselhos. Ah, pastor, mas eu fui sincero com aquele conselho. Eu tive a melhor das intenções. Nós muitas das vezes falhamos e erramos porque nós achamos que ser sincero já elimina toda e qualquer base de julgamento para erro. Eu posso ser sincero, mas está errado. Sinceramente errado. Ser sincero no que eu quero, no que eu desejo para a pessoa, mas na realidade está errado. Todos nós estamos sujeitos a dar conselhos falhos e errados. Ser sincero não vai nos blindar. Antes de aconselhar, vou repetir. Antes de aconselhar, pense bem. Pense bem antes de falar. Pense bem 2, 3, 10, 20 vezes. Pense bem. Analise o que você está sugerindo e propondo. Veja se isso condiz com a vontade de Deus. Veja se você tem base bíblica para estar afirmando e dando aquele conselho.
Não simplesmente o que você acha, o que você pensa, mas o que agrada a Deus na vida daquela pessoa. Nós podemos piorar muito as coisas quando afastamos a pessoa de Deus com os nossos conselhos. Quando os nossos conselhos levarão as pessoas a pecarem. Para você que está sendo aconselhado, não seja ingênuo. Você que recebe conselhos e gosta, e a própria Bíblia nos exorta que na multidão de conselhos há sabedoria. E é por isso que nós precisamos de uma multidão, porque tem alguns que não vão proceder e processar muito não. E multidão de conselhos sábios, porque não adianta também ter uma multidão de conselhos tolos. Não é porque é seu esposo, não é porque é sua esposa, que os conselhos sempre estarão certos. Não estou dizendo que ela não quer o teu bem. Talvez, e acredito nisso, que seja a pessoa que mais te ama na vida, seja tua esposa, teu esposo. Mas, muitas das vezes pode errar, mesmo sendo esposa, mesmo sendo marido. Querer o bem é uma coisa, acertar no conselho é outra. Não estou dizendo que você não deve ouvir os conselhos da sua esposa, ouvir os conselhos de seu marido. Sim, porque são as pessoas que estão mais próximas e querem o nosso bem. Nós não podemos ser simplistas, ingênuos quanto a isso. Não podemos achar que quem está no nosso lado acerta sempre. Compare sempre com o que você conhece como princípios da palavra de Deus. Compare sempre com o que você ouve acerca de Deus. Eu não estou aqui tendo uma pregação para desconstruir os casamentos, né? Ah, pastor, o senhor está destruindo tudo que eu estou construindo há 10 anos, né? Estou tentando justamente que o meu marido me escute, aí agora o senhor dá uma mensagem dessa, aí agora que ele não vai me escutar mesmo. Se você for uma boa conselheira, de acordo com a palavra de Deus, marido, escute. Se ela não for, ela merece uma resposta. Sabe qual é? Tem alguma suspeita? Você está agindo como uma doida. Essa é a resposta. Para ela e para ele. Para ele também. Olha, teu conselho não faz muito sentido com a palavra de Deus, não. Ah, pastor, mas ir para a confrontação é difícil, pastor. Eu acho que Jó estava numa situação aqui que não tinha mais o que perder nessas confrontações. Ele confronta a sua esposa. Não importa quem seja, ninguém nesse mundo é perfeito e tem a autoridade máxima para te aconselhar, a não ser Deus. Pastor, o senhor pode errar me aconselhando? Eu já venho buscar conselho no Senhor justamente porque eu achei que o Senhor ia acertar sempre. Errou. Nós buscamos sabedoria do alto, nós lemos a palavra, nós tentamos seguir todas as bases bíblicas, mas não sou perfeito também. Por isso que muitas das vezes nós acabamos nos isentando de dar certos conselhos, dizer o que você deve exatamente fazer. Pastor, o que é que eu devo fazer? Separo ou não separo do meu marido? Não é assim que funciona, não. Eu não sou o teu Deus. Eu posso te nortear, vamos conversar, vamos tentar entender, vamos tentar analisar a situação, o caso, as causas. Ah, mas eu gostaria de alguém que dissesse logo, separa ou não separa? Não, você quer um guru, não é um pastor não. Você está querendo é um guru. Você vai se tornar completamente dependente dessa pessoa. O conselheiro, ele tenta abrir teus olhos para algumas coisas. Ele tenta te nortear sobre algumas coisas. E aí, diante disso, nós analisamos se os conselhos fazem sentido ou não. Se os conselhos são sóbrios, equilibrados ou não. Se os conselhos são condizentes com a palavra de Deus ou não. É assim que nós fazemos. Não podemos viver na ingenuidade no aconselhamento de ninguém. Para mim era muito fácil dizer assim:
Ó, meus irmãos, não escute conselho de ninguém, mas venha se aconselhar com seu pastor. Para mim era bem fácil e cômodo até. Dizer, olha, quem tem um conselho de Deus sou eu, sou servo do Senhor, sou obreiro, fui chamado por Deus. Então todo o conselho e toda a sabedoria está comigo. Isso acontece vez após vez no meio evangélico. Homens e mais homens se levantam e eles são detentores de toda a verdade, quando a Bíblia nos diz que o único detentor da verdade é Deus. Nós estamos aqui para contribuir, para auxiliar, para refletir e pensar acerca das questões bíblicas. Mas nós também falhamos, como tua esposa vai falhar, como teu marido vai falhar em alguns momentos, e você não pode aceitar certos conselhos e seguir certos conselhos. Ouça conselhos. Seja corrigido por pessoas sábias, porque eles nos aperfeiçoam. Mas não aceite tudo e qualquer coisa. Principalmente quando você estiver sofrendo, no momento de luta. Tenha cuidado com aquilo que você escuta naqueles momentos. Seu coração está abalado, sua mente fragilizada, e aí chegam pessoas bem intencionadas com conselhos que certamente não edificam e não constroem. Eu não estou dizendo, meus amados irmãos, que conselhos que constroem e edificam, conselhos saudáveis, são conselhos da autoajuda. Não é isso que eu estou afirmando aqui. De a pessoa chegar para você e dizer assim, vai dar certo, confie, vai dar certo. Vai dar certo o quê? Ó? Você é Deus? O que é que vai dar certo? Pensamento positivo, fé. Não é isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Porque muitas das vezes quem está prometendo que vai dar certo não garante nem a vida dele. Quem está prometendo que vai dar certo, que você não vai morrer, morre antes de você. Não é disso. Estou falando de alguém que é fortaleza na sua vida, que está com você e que te norteia, te faz voltar para a Bíblia, te centraliza nas Escrituras, porque a dor e o sofrimento têm a força de nos tirar do trilho, do eixo. E alguém chega e nos traz de volta para a palavra e diz, é isso aqui, ó. Não sai daqui. Se você sair daqui, você peca. E é disso que eu estou falando. E não daqueles conselhos agradáveis e que trazem coceirinha aos nossos ouvidos, mas que podem ser sugestões do diabo também. Quer ser sábio? Quer ser sábia? Não haja como a esposa de Jó. A esposa de Jó é um contraste no livro entre tolice e sabedoria. Não sejamos tolos nos aconselhamentos. Cuidado para não piorar. Quem está sofrendo não precisa de mais dor. Não tente tirar ninguém do fundo do poço apenas com frases de efeito que comprometem a verdade revelada das Escrituras. Às vezes, nós queremos ser o Messias na vida das pessoas. No aconselhamento, nós queremos conversar com alguém que está sofrendo, que acabou de perder um filho, 2 filhos, e nós queremos conversar e a pessoa já sair bem. Já sair maravilhosamente bem. Você não é Deus. Não é Deus. Às vezes, você vai lá, está com a pessoa, e ao sair do quarto, ao sair daquele aconselhamento, a pessoa continua do mesmo jeito. Não melhorou com a sua presença. Talvez tenha piorado. Mas isso não significa que você foi usado pelo diabo. É porque na dor, no lamaçal do sofrimento, não é tão simples sair de lá. Não são apenas algumas palavras nossas que vão tirar as pessoas. Às vezes você vai bem intencionado e usa todos os versículos que você conhece. E a pessoa também conhece. A pessoa já sabe dos versículos. A pessoa conhece, entende. Às vezes ela não está precisando dos versículos, está precisando de você, ao lado dela. Os versículos são importantes para nortear a pessoa no erro, mas ela conhece as verdades, ela conhece sobre Deus. A sessão termina com uma resposta de Jó à sua esposa. Ele não aceita o conselho, nos mostrando que nós não somos obrigados a aceitar todos os conselhos que ouvimos, independente de quem venha.
e ainda corrige a visão da sua esposa. A esposa perdeu a visão, estava levando o marido também a perder a visão. É isso que está acontecendo. E no versículo 10, após chamar o seu grande amor de doida, ele vai dizer: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ele corrige a visão dela. Ela que perdeu a visão. Ele diz: não, mulher, não. A solução não é pecar. A solução não é deixar a minha integridade. A solução não é o suicídio. Vou morrer. Não é pecar contra Deus para que Deus venha tirar minha vida. A solução não é essa. Qual é a solução? Receber tudo que vem das mãos de Deus. Tanto bem quanto o mal que nos aflige e nos atinge em algum momento. Ah, pastor, eu não entendo como Deus pode me atingir com o mal. Nem eu. Mas Ele faz. E eu não estou aqui para ser um advogado de defesa de Deus. Eu estou aqui apenas para dizer o que acontece na Bíblia. E é exatamente assim, basta ler as Escrituras. E nós devemos aprender a receber tudo que vem das mãos de Deus. E ele diz para a esposa dele: tenho recebido o bem de Deus, não receberia também o mal? Agora, quem está dizendo isso aqui não é um pastor Carlos. Porque hoje à noite, eu estou com a minha esposa aqui no templo, com minhas 2 filhas aqui também na igreja, meu carro está aí fora, meus livros estão ali, né, que é meu patrimônio, não tenho mais. E minha saúde. Você não está vendo um tumor maligno aqui. O problema aqui é interno, né? Não é externo. Você não está vendo nada aqui. Para mim, é muito fácil dizer: temos recebido o bem de Deus, recebamos também o mal. Fácil. Mas quem está dizendo isso é Jó. Do olho do furacão, numa situação tremenda, terrível, não pecou com seus lábios. Se voltou para Deus em adoração e ainda edificou a esposa dele. Meus amados irmãos, nós precisamos seguir esse exemplo de Jó aqui. Esse contraste entre os conselhos da esposa dele e os conselhos dele para a esposa. A esposa levanta alguns conselhos que acabariam destruindo a vida de Jó. E Jó dá alguns conselhos para ela que salvariam a vida dela, que mudariam a percepção completa dela. Que nós possamos ter os conselhos de Jó nos nossos lábios e entender a Deus como Ele de fato é, em sua grandeza e soberania. E no momento do gemido, no momento da dor, nós possamos viver este Evangelho. Viver isso que Jó está nos ensinando. Que possamos aprender a aconselhar com sabedoria e julgar os conselhos a partir da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, jamais imaginamos, ó Deus, que pessoas que nos amam podem nos dar conselhos difíceis e complicados. Conselhos que nos afastem do Senhor. Porque conhecemos suas intenções, sabemos do seu amor, mas infelizmente, num mundo caído, onde pessoas ainda partilham da natureza pecaminosa, falhamos e erramos mesmo querendo o bem. A esposa de Jó foi um instrumento de queda para Jó. Louvado seja o Senhor pela sensatez, pelo equilíbrio que este homem se mostrou no meio da tormenta. Que o Senhor também nos dê essa visão, nos dê essa capacidade
a capacidade de enxergar o Senhor quando nada mais faz sentido, a capacidade de olhar para o Senhor quando até mesmo as pessoas próximas ao nosso redor deixaram de olhar. Ó Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia das nossas palavras, que as nossas palavras sempre aproximem as pessoas do Senhor, que as nossas palavras sempre promovam integridade, que nós venhamos a pensar e refletir grandemente sobre aquilo que as pessoas precisam ouvir a partir da Tua palavra. Não é exatamente o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Nos ajuda, Senhor, a identificar conselhos tolos, doidos, e não segui-los, para que não nos prejudiquemos no relacionamento com o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.